Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da filosofia do direito e teorias da justiça e hoje eu vou gravar um vídeo a respeito de um tema que me interessa muito. O que são e como nós podemos desenvolver as virtudes na teoria aristotélica. Isto é, Aristóteles aborda o que seja o bem humano, a felicidade e as virtudes na sua Ética Nicômaco. Aliás, parte do que sejam as virtudes é desenvolvido também em sua política como algo a ser alcançado pela comunidade, ou seja, o desenvolvimento na comunidade política como parte do bem comum de virtudes cívicas, éticas e dianoéticas em seus cidadãos e em seus governantes. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em teorias da justiça, justnaturalismo e teoria do direito. Tenho muito conteúdo, inclusive uma playlist em que eu trato em 6 vídeos com 6 professores convidados a respeito do que seja ética e política do Aristóteles. Vou deixar linkada aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais demoras, o que são as virtudes e como desenvolvê-las? Para Aristóteles, a virtude nada mais é do que os hábitos que nós podemos desenvolver diante das capacidades humanas. Em realidade, a pergunta não é exatamente o que é virtude, na ordem epistemológica da Ética Nicômaco, mas a pergunta fundamental é o que é o bem humano? E Aristóteles diz, o bem humano nada mais é do que a felicidade. Em que consiste a felicidade? Iniciam os problemas, porque alguns consideram que a felicidade seja o prazer, outros a riqueza, outros o poder e outros a boa fama. Mas Aristóteles vai dizer que a felicidade humana, isto é, a eudaimonia, deve consistir em algo que esteja no próprio ser humano, não em algo exterior. Então ele vai chegar num conceito de virtude e no entendimento de que a virtude são os hábitos bons que a gente pode desenvolver para termos uma vida equilibrada. Como é que se desenvolve a virtude? Um primeiro ponto que a gente deve entender é que uma virtude é um hábito bom, que se opõe a um hábito ruim. Ou seja, a virtude é uma excelência habitual e o vício é o déficit, é exatamente o oposto à virtude. Ou você desenvolve uma virtude ou você desenvolve um vício. Tanto a virtude quanto os vícios se desenvolvem através da prática reiterada das suas ações. Por exemplo, se você quer desenvolver a virtude da coragem, você deve praticar reiteradamente ações corajosas. Se você começa a praticar reiteradamente ações covardes, por exemplo, fugindo de qualquer medo, você vai acabar desenvolvendo o vício da covardia. Então, o primeiro ponto para a gente refletir é que as virtudes são hábitos bons que são desenvolvidos intencionalmente quando a gente escolhe que ele é de matéria própria. Por exemplo, na virtude da coragem, as ações corajosas, na virtude da temperança, as ações temperantes, ou na virtude da justiça, as ações justas. Quando a gente começa a escolher o oposto, querendo o que é o do outro, ou se excedendo no que diz respeito aos prazeres, ou mesmo fugindo de qualquer perigo, acabamos desenvolvendo a habitualidade de praticar essas ações viciosas que são a covardia, a injustiça e a intemperança. Existem fundamentalmente duas modalidades de virtude, diz Aristóteles na Ética Nicômaco no livro 2º. Existe a virtude ética, que diz respeito aos costumes que moderam as nossas emoções, nossos sentimentos, por exemplo, no que diz respeito à dor, ao prazer, ao medo, à irascibilidade ou à concupiscência, e essas são as virtudes éticas, que a gente adquire através da prática habitual de ações corajosas, temperantes ou justas. E por outro lado, existem as virtudes da parte racional da alma, que são as dianoéticas. Essas, muitas delas, a gente consegue aprender através do ensino. Então, por exemplo, uma questão das ciências matemáticas ou das ciências físicas, você consegue compreender se alguém lhe ensinar ou lendo um livro.
Por outro lado, desenvolver a virtude da coragem, da justiça ou da temperança, isso exige não apenas que você leia livros, mas que você implemente essas escolhas corajosas, temperantes e justas nas tuas práticas habituais do dia a dia, porque através da implementação recorrente das mesmas escolhas e das mesmas ações, você vai acabar gerando o hábito. Aristóteles, inclusive, diz: o hábito, no começo, está na liberdade de escolha da pessoa, desenvolver ou a virtude da coragem ou o vício da covardia. Porém, uma vez implementada no teu caráter, esta virtude da coragem ou o vício da covardia passa a ser fonte das tuas escolhas, e aí não está mais na tua liberdade escolher ser corajoso ou covarde. Vale notar que ambas as virtudes, seja da parte não racional da alma, que são as virtudes éticas, seja da parte racional da alma, as virtudes dianoéticas, são fundamentais para que você alcance um equilíbrio na sua vida e aquilo que Aristóteles chama de felicidade ou eudaimonia. Primeiramente, essas virtudes éticas, elas estão relacionadas às questões sentimentais, emocionais, à questão também da dor e do prazer e do comportamento moral. Quando você impõe uma ordem inteligente nessas afecções, nesses sentimentos e nessas emoções e escolhe o que é apropriado, nem o excesso, nem o defeito, nem o excesso de comida, por exemplo, nem a deficiência de comida, você se tornou uma pessoa temperante, que diz respeito aos prazeres, essa virtude. Para desenvolver uma virtude ética é essencial que você escolha o meio termo entre o excesso e o defeito, levando em consideração não o geral, mas especificamente o que está sendo escolhido, porque isso vai depender de quem você é, do que está sendo escolhido e do momento oportuno. Por exemplo, para um atleta olímpico, talvez uma alimentação com excesso de carboidratos seja necessário para ele ter energia para praticar as atividades físicas que ele deve desempenhar ao longo do dia. Contudo, para uma criança, isso pode ser excessivo. Aliás, como eu costumo dizer nas minhas aulas, o meio termo não é exatamente como se você estivesse num buffet de sorvetes e dissesse: eu quero apenas o meio termo, o que é racional. Tudo que está entre o sabor do morango e o de chocolate é o meio termo. Não. Em realidade, você deve levar em consideração a sua condição. Se você é um adulto, uma criança ou um atleta, se você tem, por exemplo, diabetes, ou é um jovem e não tem diabetes, nesse caso, a sua racionalidade prática, que é a razão aplicada a escolher com inteligência nas suas ações, deve apresentar o que é apropriado e não ceder àquela busca do prazer excessivo. Tanto o excesso quanto o defeito seriam ações viciosas para o Aristóteles. Contudo, diz Aristóteles, se você quer desenvolver uma virtude ética que diz respeito às emoções ou aos sentimentos, é melhor que você tenda para aquelas coisas que você é mais refratário. Então, como nos prazeres a gente costuma ser excessivo em relação aos prazeres, é melhor que a gente tenda a escolher um pouco menos dos prazeres, porque assim, mirando mais alto, você vai conseguir acertar o meio termo. Por outro lado, em relação aos medos, as pessoas tendem a fugir dos medos. Então, numa questão que envolva a virtude da coragem, se você quer agir corajosamente e ainda não tem plenamente o seu caráter ético, plenamente as suas virtudes desenvolvidas, você deveria mirar um pouco do que é temerário, ou seja, se ceder um pouco, porque mirando acima do alvo, você acerta exatamente no meio termo. Aristóteles, inclusive, usa uma figura de linguagem para explicar esse meio termo no desenvolvimento das virtudes, enquanto você ainda não tem a virtude formada, como se fosse um arqueiro. O ideal é que você, que está tentando atingir um alvo distante, mire um pouco acima do alvo, porque em virtude da distância, você vai acabar acertando exatamente no alvo. Então, a virtude é um meio termo, mas se você quer desenvolver uma virtude ética, é melhor que você busque aquilo ao que você é mais refratário e haja como arqueiro mirando ao que é mais distante. No caso, por exemplo, da temperança, exercitando abrir mão dos prazeres. No caso da coragem, exercitando ser um pouquinho temerário. E no caso da justiça, não exigindo somente o que é teu, mas também entendendo que às vezes é necessário abrir mão de alguns direitos.
Nesse caso, se você agir assim habitualmente e intencionalmente, escolhendo por vontade própria, não por fatores alheios, e mais, entendendo como isso se integra no teu projeto de vida enquanto uma pessoa feliz, enquanto uma pessoa que quer se desenvolver enquanto ser humano e desenvolver as capacidades humanas, você vai acabar desenvolvendo virtudes éticas. Bem, Aristóteles tem uma série de virtudes éticas, as principais que eu poderia mencionar são a coragem, a temperança e a justiça, e junto com elas a virtude da prudência. Mas eu vou listar aqui umas outras virtudes, apenas exemplificativamente, para mostrar como elas cobrem um campo grande das nossas ações que envolvem sentimentos e emoções. Uma primeira virtude ética é a coragem, que é o meio termo entre a temeridade e a covardia. Temerário é aquele que não tem medo de perigo nenhum, e covarde é aquilo que teme a tudo. Ou até colocando de outra forma, o temerário é o que se excede, e o covarde é aquele que fica deficiente. Então o meio termo entre um excesso e defeito é a coragem. O temperante é aquele que mantém um equilíbrio, um meio termo entre a indulgência e a insensibilidade, ou melhor, entre a intemperança, aquele que se dá a todos os prazeres, e aquele que não se dá nenhum prazer. Aquele que mantém o meio termo, não se excede em relação aos prazeres. Ou aquele que não se dá nenhum prazer, que é insensível, esse é o temperante. O generoso, que é o meio termo entre o pródigo, aquele que rasga dinheiro, e o avarento, aquele que atravessa um rio nadando com um torrão de açúcar na mão e chega do outro lado com um torrão de açúcar íntegro, né? Aquele mão fechada que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o avarento. O meio termo, que nem se excede em relação às suas posses, à possessão de suas posses, e nem é pródigo, nem rasga dinheiro, esse é o generoso. Existe a magnanimidade, que é a busca correta de grandes honras, evitando a excessiva vaidade ou mesmo uma humildade excessiva. Buscar grandes honras pode ser uma coisa louvável, desde que não seja tão somente por uma excessiva vaidade ou mesmo por um sentimento de humildade excessivo, aquele que não se acha digno de nada. Aquele que tem o apropriado, nem se excede, nem tem defeito no que diz respeito às grandes honras, esse é o magnânimo. A magnificência, que é aquele que sabe gastar o apropriado nas grandes obras, né? Por exemplo, num casamento, esse vai ser o evento da vida do cara, e ele vai lá e começa a poupar, dizer, não, isso aqui é muito caro, aquilo é muito caro. De outro lado, aquele que se excede, que gasta o que não tem para custear, por exemplo, o seu casamento. O cara que consegue gastar o que é apropriado, levando em consideração a sua circunstância, o momento e o que está acontecendo, esse possui a virtude da magnificência. O manso, que é aquele que consegue a mansidão, controlar a sua ira, tem aquela pessoa que é o irascível, ou seja, que explode por qualquer coisa, e tem aquela pessoa que mesmo diante das mais altas crueldades, das mais altas ofensas, não consegue se irar. A pessoa que se ira com o que é apropriado é o manso, segundo Aristóteles. O amável, ou a amabilidade, que é aquela virtude que a pessoa que não é nem muito rude, nem muito obsequioso com as outras pessoas, aquele que parece até um bajulador das outras pessoas. Mas tem outros, por outro lado, que são muito rudes, que são deficientes em amabilidade. Aquela pessoa que é amável com as outras pessoas, que não é nem rude, nem bajulador das outras pessoas, esse possui essa virtude social da amabilidade. Existe também a virtude da veracidade, que é aquele meio termo entre a jactância, o autoelogio ou projeção de si mesmo como algo maior do que é, e a falsa modéstia. Finalmente nós temos a maior de todas as virtudes éticas, porque ela não envolve tão somente um bem de si próprio, mas como um bem do outro, que é a virtude da justiça, que é segundo a qual cada um tem o que lhe é próprio e não é alheio, pratica o justo e não pratica o vício da injustiça. E essa também é uma virtude ética, na medida que o justo é aquele que quer o que é próprio, e o injusto é aquele que tem a emoção da ganância, que deseja o que pertence ao outro. Logo, quem tem o apropriado e não tem o que pertence ao outro, de acordo com a lei, esse possui a virtude ética da justiça.
E finalmente nós temos a virtude da modéstia, que é aquele meio termo entre uma pessoa que não tem vergonha de nada ou que tem vergonha de tudo. E essas são as virtudes éticas. Por outro lado, Aristóteles, como eu disse, também propõe virtudes dianoéticas, que são da parte racional da alma humana. Como eu disse, as virtudes dianoéticas, elas podem ser aprendidas pela prática habitual, mas também pelo ensino. Se você lê ou receber aulas, por exemplo, de matemática, ou refletir, ou mesmo pensar a respeito dessas questões matemáticas ou de físicas, você pode começar a desenvolver essa virtude da ciência e entender essas verdades matemáticas, por exemplo, porque elas são comunicáveis pela razão. Logo, é importante o hábito, o exercício do estudo da matemática, mas através do estudo você pode ter esse impulso inicial e adquirir esse hábito de estudar matemática ou estudar física e desenvolver essa virtude científica ou essa virtude da parte dianoética, da parte racional da sua psique ou daquilo que a gente pode chamar de alma humana. Tomando alma aqui não no sentido teológico, evidentemente, mas enquanto algo psíquico, anímico. As virtudes dianoéticas, então, elas não são um meio termo entre excesso e defeito, porque elas, em realidade, a virtude dianoética da prudência é ela a parte racional enquanto empregada para escolher como agir ou não agir e escolher diante das circunstâncias o que fazer e o não fazer, ela é a nossa inteligência, a nossa razão empregada para escolher o meio termo. Então, enquanto a virtude ética é um meio termo entre excesso e defeito, dentre as virtudes dianoéticas é a virtude da prudência que escolhe o que é excessivo e o que é defeituoso, levando em consideração os seus princípios e as circunstâncias específicas. A primeira virtude dianoética é essa virtude da prudência, que é o emprego da nossa inteligência para agir de modo moral e apropriado. Uma segunda virtude dianoética é o emprego da nossa razão para conhecer os princípios mais elevados, e essa é a sabedoria ou a sofia. Por outro lado, a gente pode empregar também o nosso intelecto para conhecer as verdades fundamentais. E esse é o emprego do nous, ou melhor, o emprego do intelecto de uma maneira excelente. Há também a virtude da tecne, ou seja, que é associada à poiesis, enquanto a virtude da prudência envolve a praxis, ou seja, a ação humana, e a virtude da frônesis, ou prudência, é impor uma ordem inteligente no nosso caráter e constituir bem o nosso caráter de maneira moral através das nossas ações e das nossas escolhas. A tecne, ou melhor, a virtude que é associada a um grau excelso de poiesis, você pensa alguma coisa na sua mente e transpõe isso para a matéria física. Por exemplo, é a mesma coisa que acontece com um artesão ou com um escultor de uma estátua de bronze. Ele concebe na sua mente a estátua do bronze e ele é capaz, da sua inteligência, transpor isso para a matéria, essa figura que ele imagina, transpor isso para a matéria. Para Aristóteles, não só a gente consegue compreender a ordem do mundo, ter ciência a respeito da ordem do mundo, quanto impor uma ordem inteligente nas nossas ações, e esse é o papel da prudência ou da frônesis, mas também impor uma ordem inteligente ao mundo. E no caso da imposição da ordem inteligente ao mundo, de uma maneira excelente, você desenvolveu a virtude da tecne, ou seja, o poiesis, que é essa capacidade de fabricar algo no mundo, de criar algo no mundo. E finalmente, a virtude da ciência, ou melhor, a episteme, que é o conhecimento científico, que ele exige uma certa qualificação do conhecimento que vai para além de uma mera crença ou para além de uma mera fé em algo. Ele exige uma certa modalidade de conhecimento que é mais exigente e que depende certamente, no caso de Aristóteles e de Platão, do logos, ou seja, da racionalidade e da palavra, do conhecimento preceitual. Ademais, existem algumas diferenças entre virtudes éticas e dianoéticas que eu gostaria de pontuar para vocês. As virtudes éticas, elas são centradas no caráter moral da pessoa, porque elas envolvem essas escolhas entre excessos e defeitos no que diz respeito ao prazer, a dores e às nossas emoções. Por isso, como eu já disse, elas são adquiridas pela prática contínua,
moldando o nosso comportamento e os nossos sentimentos e as nossas emoções através do hábito. Ou seja, a gente deve se acostumar, ou melhor, adquirir o hábito de escolher de modo racional no que diz respeito às nossas afecções sentimentais. E a partir de então, você vai escolher o que é apropriado em relação ao prazer, à dor e às emoções e sentimentos. Já as virtudes dianoéticas, elas são virtudes intelectivas, ou melhor, elas são virtudes que são não da parte não racional da alma humana, mas da parte racional. Logo, a gente pode aprendê-las a partir do ensino e da reflexão. E a gente pode aperfeiçoá-las, inclusive, através da prática repetitiva desse estudo, mas, por exemplo, como no caso da virtude da prudência, exige também que você pratique aquelas ações que você considera mais inteligentes. Por exemplo, é inteligente em determinadas circunstâncias se você tem, por exemplo, uma doença como diabetes, em que o açúcar é prejudicial, não comer nenhum sorvete diante do buffet de sorvetes. Porém, em outra circunstância, se você está viajando no exterior e se defronta com alguns sabores diferentes e você não possui diabetes, nessa circunstância específica, pode ser que seja, inclusive, inteligente comer aquele sorvete e passar por aquela experiência que você não terá outra oportunidade de passar. Então, mesmo a virtude da prudência, que em alguma medida ela pode ser ensinada racionalmente, isso é, você não consegue se tornar uma pessoa prudente só lendo o livro Ética Nicômaco, nem uma pessoa moral lendo o livro Ética Nicômaco. Diferentemente, você pode se tornar um matemático lendo um livro sobre matemática, mas é necessário que você já tenha algumas inclinações morais para se tornar uma pessoa prudente, sendo aquela pessoa que o Aristóteles chama de pessoa madura ou espodaios, e a partir daí fazer um estudo não a respeito do que é correto, porque se você já é uma pessoa madura, você já sabe o que é o correto, mas por que aquelas coisas são corretas? E aí passar por um outro grau de prudência, que você sabe o que é correto e por que é correto, e impor essas decisões inteligentes nas tuas escolhas do dia a dia. Há uma verdadeira integração no final entre virtudes dianoéticas e éticas, na medida que você precisa se desenvolver integralmente. Aristóteles vai dizer que não é possível se tornar uma pessoa prudente sem o desenvolvimento de virtudes éticas e nem uma pessoa ética sem o desenvolvimento de virtudes dianoéticas. Logo, o ser humano é uma unidade em que deve buscar o equilíbrio entre a parte racional e o racional, de modo que a razão aponte o que é apropriado e a parte irracional se submeta às escolhas da razão, inclusive de maneira prazerosa, porque se você desenvolveu, por exemplo, o hábito da justiça, você vai sentir prazer e se alegrar com as coisas da justiça. E existe, então, uma conexão entre as virtudes, entre todas as virtudes, mais especificamente eu poderia pontuar, pelo menos entre a tese platônica e tomista das 4 virtudes cardeais, que são a temperança, a coragem, a justiça e a prudência, são virtudes sem as quais você não consegue desenvolver a sua capacidade ética de maneira mínima. No final de contas, se você realmente busca uma harmonia integral na sua psique e na sua vida e busca a felicidade, busca realmente ser uma pessoa verdadeiramente feliz, você deve buscar desenvolver todas essas virtudes e muitas outras que foram estudadas por filósofos posteriores. E com isso eu encerro mais esse vídeo a respeito de Aristóteles, em que eu tratei do que seja a virtude, quais as modalidades de virtudes e como você pode desenvolvê-las. Espero que você tenha gostado do vídeo e se você assistiu até aqui, não esqueça de curti-lo e compartilhá-lo com os teus amigos. E essa é uma grande forma de apoiar este trabalho de difusão da filosofia. Ah, e não esqueça, ninguém estuda o que é virtude para saber o conceito de virtude, mas para se tornar uma pessoa melhor. É isso que Aristóteles diz nas primeiras páginas da Ética Nicômaco. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.